E aí, se a gente parar para pensar, tá rolando uma reorganização gigante agora mesmo. E o motor disso tudo é a inteligência artificial. Isso está acontecendo neste exato momento, mexendo com tudo, desde empregos até as ferramentas que a gente usa para construir o futuro. Vão mergulhar nessa história. Para começar, vamos jogar um número na tela: 200 mil. E olha, ele não para de crescer. Pois é. Esse número, 200 mil, é a quantidade de empregos que foram eliminados recentemente, principalmente na indústria de tecnologia. Isso mostra o tamanho da aposta nessa transformação. A gente não está falando de um futuro distante, não. É uma realidade que está acontecendo agora e com um impacto enorme. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. O que a gente está vendo não é uma recessão daquelas clássicas, sabe? É outra coisa. É uma onda planejada de otimização das empresas, e o combustível por trás dela é a nova tecnologia de IA. E não estamos falando de empresas pequenas, viu? A escala é absurda. UPS, Amazon, Intel, Microsoft, gigantes da indústria estão redesenhando suas equipes. A tendência é claríssima e está afetando todo tipo de setor, da logística ao varejo e, claro, a própria tecnologia. Então, o pulo do gato é o seguinte: a força por trás disso não é só cortar custos. É uma mudança fundamental na direção da automação. As empresas estão usando IA para se tornarem mais eficientes e isso está redefinindo onde a mão de obra humana se encaixa. Ou não. Certo, essa é a visão de cima, o quadro geral. Mas e na prática, no dia a dia, como que essa tecnologia está realmente mudando as tarefas? Como as ferramentas que a gente usa estão evoluindo? Para entender isso, vamos focar numa área onde essa mudança é, assim, gritante. Bem-vindos ao mundo dos desenvolvedores. O que está acontecendo aqui é um estudo de caso perfeito de como a IA está virando de cabeça para baixo as ferramentas e os fluxos de trabalho, e as consequências disso são gigantescas. Agora, o que é muito interessante aqui é a tensão que isso cria. De um lado, a IA está gerando código numa velocidade que a gente nunca viu, automatizando um monte de coisa e acelerando o desenvolvimento. Por outro lado, quanto mais código é gerado por máquinas, mais crítico fica garantir que esse código seja bem estruturado, seguro e, acima de tudo, confiável. E essa necessidade de ter um código confiável tem um vencedor muito claro: o TypeScript. Ele simplesmente acabou de se tornar a linguagem número 1 no GitHub, passando o Python. E por quê? Porque a tipagem estática dele oferece exatamente a estrutura e a segurança que o código gerado por IA precisa desesperadamente. E esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito que não deixa dúvidas. A subida foi meteórica. Com mais de 2.600.000 contribuidores, o TypeScript tomou a liderança. É a maior virada no topo desse ranking em mais de uma década. E a IA é o principal catalisador disso. E se a gente olhar para o ecossistema como um todo, a dominância fica ainda mais clara. Juntos, JavaScript e TypeScript somam mais de 4,5 milhões de usuários. É uma força massiva que mostra para onde o desenvolvimento web e de aplicações está indo nessa nova era. E essa tendência não vai parar por aí. Na verdade, ela só está acelerando, porque estão surgindo modelos de IA cada vez mais poderosos e mais acessíveis. Vamos dar uma olhada num exemplo bem concreto. Olha só o desempenho dos melhores modelos de IA em tarefas de programação. O que chama muito a atenção aqui é o GLM 4.6. Ele está ali, competindo de igual para igual com os gigantes como GPT e Claude. Mas com uma diferença crucial: ele é de código aberto. Isso democratiza o acesso a essa tecnologia e acelera a inovação na comunidade inteira. Ok, a tecnologia é impressionante. Os benchmarks são incríveis. Mas, agora, a gente precisa de um choque de realidade. Porque uma coisa é uma demonstração bonita, outra coisa é um produto que funciona no mundo real. E essa citação do desenvolvedor Theo captura perfeitamente o momento que a gente está vivendo. Ele usou os modelos mais avançados que existem para tentar construir uma interface de usuário, e o resultado foi visualmente perfeito, mas funcionalmente quebrado. O código simplesmente não funcionava como devia. Então, o ponto central é esse. Apesar de todo o barulho, ainda existe um buraco enorme entre o que a IA consegue desenhar e o que ela consegue construir de um jeito que funcione. A experiência humana para guiar, para corrigir e para validar, isso ainda é absolutamente indispensável. Agora, vamos mudar o foco. Vamos sair do mundo digital do código e entrar no mundo físico. Porque essa mesma revolução da IA não está acontecendo só nos nossos computadores. Ela está literalmente ganhando um corpo.
A gente está falando dos robôs humanoides. E o que é isso? Exatamente o que o nome diz: máquinas feitas para se parecer com a gente, para se mover e interagir com o nosso mundo usando as nossas ferramentas. Um conceito que, até agora, parecia coisa de ficção científica. Então, conheçam o Neo. Isso aqui não é um protótipo de laboratório. É o primeiro robô humanoide conversial feito para uso doméstico. Ele aprende com IA, se move de um jeito que é surpreendentemente fluido e pode ser treinado para fazer tarefas. A ficção científica está virando um produto de consumo. E quanto custa essa fatia do futuro? $20.000 para compra. Um valor que, apesar de alto, coloca essa tecnologia num lugar surpreendentemente alcançável. Muito mais perto do que a gente podia imaginar há poucos anos. Mas calma, tem outra opção. Uma que pode acelerar a adoção disso de um jeito absurdo. $500 por mês, por um modelo de aluguel. Isso muda tudo. De repente, ter um robô assistente em casa não é mais um luxo de milionário, mas algo que se compara ao custo de um carro ou de outros serviços. É um passo gigante para tornar os robôs domésticos uma realidade. E o mais impressionante é a velocidade com que isso tudo está acontecendo. A pré-venda já começou e as primeiras unidades começam a ser entregues já no ano que vem. O futuro está, literalmente, batendo na nossa porta. E é com isso que a gente encerra essa análise. Vimos como a IA está reorganizando empregos, redefinindo as ferramentas de programação e agora entrando nas nossas casas na forma de robôs. A questão que fica não é se a mudança vai acontecer, mas o quão rápido ela está chegando. A pergunta é: a gente está pronto para isso?